Olá, boa tarde a todos. Eu sou a doutora Márcia Ferraz, sou cirurgiã dentista, né, especialista em prótese e estética dental, proprietária lá da Jade Odontologia. E hoje, gente, é dia 17 de janeiro de 2019, estou aqui ao vivo com vocês, né, toda semana conversando sobre bem-estar, sobre autoestima, sobre saúde, né, sempre trazendo um assunto novo para vocês de uma maneira simples, prática, clara, né? E hoje, gente, eu vou falar para vocês de um assunto que está super relacionado, né? Tá sempre ligado, sempre associado a uma palavrinha chamada dentista, que é ansiedade, né? Eu já abordei esse assunto antes com vocês, em outra ocasião, mas é sempre bom lembrar, né? Relembrar principalmente, porque, graças a Deus, a cada dia, a cada programa que eu apresento aqui, o número de pessoas que nos procuram vem aumentando, é uma ligação a mais, é mensagem de WhatsApp, é uma nova avaliação, e por isso é que eu trouxe para abordar esse tema tão comum hoje no nosso dia a dia, o dia a dia lá da clínica odontológica, né? Eu vou falar no potencial de ansiedade que atinge todos os envolvidos num tratamento odontológico, né? Então, gente, do ponto de vista de vocês, pacientes, né, aqueles aspectos clínicos, em especial aqueles mais invasivos, então, anestesia, cirurgia, enxerto, né, isso tudo gera muita ansiedade e também ligados ao profissional, né, também ao dentista que você não conhece, tudo isso pode sim gerar ansiedade, pode te esquivar do tratamento, né. Para um cirurgião dentista, né, a necessidade de lidar com essa ansiedade, a ansiedade de você, paciente, com certeza requer muito mais, né, do que simplesmente uma técnica de tratamento, mas a gente precisa sim usar de estratégia, sem, claro, abrir mão dessa técnica correta, mas para muitas vezes, para a gente também é um desafio lidar com a tua ansiedade, né? Mas a gente respeita muito a história de cada um de vocês, pacientes, todo mundo que a gente atende lá na clínica. E é por isso que a gente tem que estar sempre atento, tem que estar atualizado no que diz respeito aos avanços tecnológicos, claro, científicos, de todos os procedimentos clínicos, porque não é só isso que envolve a nossa prática, né? Então, a gente está sempre atento a palestra, a curso, a congresso. Aliás, falando em congresso, aqui em São Paulo, no mês de janeiro, ocorre o Congresso Internacional, no final do mês de janeiro, e todos nós da Jade, a gente vai estar lá presente, adquirindo com certeza novos conhecimentos e aplicando para vocês, nossos pacientes. Então, antes de começar o tema efetivamente do programa, eu vou passar os nossos contatos, então anota aí os telefones lá da Jade. Jade Odontologia é 3895-7572, então 3895-7572, ou pelo WhatsApp 97075-2314. Lembrando que nós estamos na Rua Vergueiro, ao lado do metrô Ana Rosa. Então, gente, em frente ao terminal de ônibus, é do ladinho mesmo do metrô, não precisa nem tomar chuva. Você chega pela linha azul, você chega pela linha verde, né? Faz conexão com a Lilás. Gente, é um super fácil acesso chegar lá na clínica, né? Nós, semana passada, gente, a gente ficou sem nosso WhatsApp por motivos técnicos, e aí isso deu um trabalhão. Então, para você que mandou mensagem semana passada, não teve resposta, eu peço a gentileza que nos contacte novamente. Nós perdemos muitas conversas, mas ele já está funcionando. O número é o mesmo, não mudou. Anota aí o nosso WhatsApp. Já está funcionando normal, tá? Então é o 97075-2314. Deixa teu recado, sua dúvida, marca uma avaliação sem compromisso, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá certo? Nós atendemos de segunda a sábado, tá bom? O ano já começou a todo vapor, graças a vocês, já com muito trabalho. Obrigada a você que está me ouvindo, o programa está só começando e eu fiz com muito carinho, com muito cuidado, procurando fazer o meu melhor, tá bom? Obrigada a todos já de antemão. Então vamos lá. Gente, ansiedade e medo são realmente, será que são muito comuns ao tratamento odontológico, né? Será? Gente, será mesmo que
tudo isso causa todo esse transtorno? Bom, em muitos dos casos, os relatos dos pacientes, com as nossas conversas, na nossa anamnese, né, que é aquela ficha que vocês respondem no início do tratamento, tudo isso nos informa que é sim uma geração, uma fonte geradora, desculpa, de estresse, né, de ansiedade. Mesmo para aquelas pessoas, gente, que não possuem uma natureza ansiosa no seu dia a dia, normalmente, acontece de ali ser uma situação um pouco mais ansiosa. E para quem já tem uma ansiedade natural, isso vai aumentar com certeza, né? E são vários os fatores que te levam a esse estado, e não somente aqueles inerentes ao tratamento, para vocês terem uma ideia, desde o ambiente, aquele ambiente médico, né, que gera isso, os equipamentos, os instrumentos, né? Tudo isso pode gerar essa situação, né? E aí, tendo um olhar mais atento para tudo isso, é que lá, pelo menos na Jade, a gente procurou criar com muito cuidado, para cada detalhe, né, com respeito a você que vai ser atendido por nós, né? Então, o nosso consultório, desde o ambiente, nós nos preocupamos em ter um jardim, porque a gente sabe que isso traz uma sensação acolhedora, uma tranquilidade de interação com a natureza, né? Mesmo nessa imensidão de prédios que a gente vive aqui na cidade de São Paulo, para integrar você num ambiente de paz e de calma, né? Porque sem esse acolhimento, já numa situação que para você pode ser ameaçador, já gera uma esquiva, né? Uma fuga, dificultando essa abertura e uma possibilidade de tratamento. Você é um ser integral e a gente entende isso. Você não é apenas uma boca com problema, tá certo? E aí, fatores com medo, com dor, timidez, o preço, tudo isso te gera ansiedade, é uma sensação de vulnerabilidade, né, por parte de você, paciente que está aí me ouvindo, e isso só vai agravar se nós, que somos dentistas, a gente não estiver atento para tudo isso, né? Então, é o que cabe a nós, essa percepção, a nossa experiência, a nossa vivência, a nossa capacidade técnica, claro, com conhecimento, para obter o total controle dessa situação que se apresenta ali no momento e poder te apresentar um atendimento individualizado, acolhedor, gente, e acima de tudo, um atendimento humanizado. É isso que a gente pretende, né? Claro que o medo, a ansiedade não são exclusivos de tratamentos médicos ou odontológicos ou da saúde de forma geral, né? Mas o medo do dentista é mais comum e na maioria das vezes ele foi adquirido onde? Lá na infância, né? E gente, era tão comum, não era assim que a mãe falava, né, antigamente? Olha, se você não fizer isso, eu vou te levar no médico, eu vou te levar no dentista. Ah, se você não melhorar, eu vou te mandar dar uma injeção. Era assim, quantas vezes a gente ouviu essa frase, né? Porque além de melhorar, de ficar doente, ainda vai ter que tomar injeção e como se dependesse da criança, única e exclusivamente dela, tudo isso para se resolver, né? Até hoje, a gente se depara com pais, né, em situações que só atrapalham, né, nessa fase de criança, e aí traz, né, o trauma até a sua vida adulta, da história de, olha, senta, não vai doer, é só uma picadinha. Então, assim, não dá para acreditar nisso, né, não é verdade? E isso você vai carregando desde a infância, esse trauma, esse medo, e um dos principais elementos que pode interferir, né, no comportamento de grande parte da população, né, que busca um tratamento odontológico, é o fato de realmente acreditar que serão submetidos a algum desconforto durante o tratamento, que aquilo tem que ser desconfortável, com dor, né? E a gente vê isso todo dia lá na clínica. São sempre as mesmas perguntas. Doutora, vai doer? Como vai ser meu pós-operatório? Eu já estou com medo, eu não gosto de sentar nessa cadeira. As frases são sempre as mesmas, todo dia a gente escuta isso, e é por isso que eu trouxe isso aqui hoje, né? Existe um estudo, para você ter uma ideia, relacionado o medo e a ansiedade com tratamento odontológico, né? E o que mais se destaca é medo de anestesia, medo da broca, medo do motor. Esses são os mais falados, né?
Outro ponto importante também, eu acho que é a falta de integração que você pode perceber, às vezes, entre o profissional e o paciente. É aquela história de tem um estranho mexendo na minha boca, uma parte tão íntima tua, né? Por isso que nós prezamos tanto por um tratamento que existe conversa, existe diálogo, né? Existe sinergia entre a gente. Eu sempre busco, né, trazer programas que tentem te ajudar, te alertar aí a como cuidar da sua saúde bucal e sem medo, né? Que isso não seja um empecilho para você se cuidar, né? Explicar para você que a gente está atento e a gente se preocupa sim com isso, tá certo? Que se esse for o seu caso aí, do outro lado do rádio, nós podemos te ajudar, te oferecer com muita qualidade de tratamento, tanto técnico quanto emocional, esse tipo de tratamento, né? No tratamento lá com as crianças, elas podem muitas vezes ter realmente um comportamento que dificulta, que impede. Então, se você tem criança em casa, precisa lavar o dentista, precisa não, né? É imprescindível que desde pequeno se vá ao dentista. Às vezes a criança até impede que o dentista possa atuar, mas que quando se tem consulta bem planejada, ações educativas, né, estratégias cognitivas e comportamentais com a criança, aí se constrói com o profissional uma relação de segurança. Lá na Jade, especificamente, nós temos tudo isso com o nosso tratamento infantil, com os cuidados da doutora Simone, que também está atento a todos esses medos e traumas para deixar a criança confortável e não crescer um adulto com trauma, com medo de ir e de se cuidar, né? Até existe estudo nessa área, para você ter uma ideia, né? Isso mostra para você que está ouvindo agora que você não é o único que morre de medo e que não consegue tomar a decisão. Os estudos comprovam a relação dessa ansiedade e dor. Então, em pacientes que já estão, né, ansiosos anteriormente, que já vêm ansiosos, submetidos a essas experiências dolorosas, numa situação odontológica, eles têm maior probabilidade de sentir dor, né, durante o tratamento, porque já está predisposto a isso. E tudo isso, infelizmente, nos mostra o seguinte, gente, que quanto mais medo o paciente tem, mais necessidade de tratamento ele precisa. Isso é quase óbvio, né? Porque quem tem medo adia bastante a sua ida ao dentista e acaba comprometendo bastante também a saúde bucal, né? Um dente que sangra aqui, que dói ali, uma gengiva, né? Que sangra aqui, que dói ali, um dente que quebrou, e você por medo vai postergando tudo isso, vai deixando para depois e as coisas vão complicando, né? Então, cabe a gente, cirurgião dentista, não somente a gente se limitar ali ao tratamento odontológico, né? Mas incluir sim a identificação dessas situações para que você não se encontre tão vulnerável ali diante do tratamento que a gente precisa realizar. E essa relação que a gente tem, né, profissional, é de suma importância e tem relação direta, gente, com o final do tratamento, que é o sucesso do tratamento, que é o que você deseja, né? Então, é por isso que a gente não pode esquecer nunca da nossa postura, do nosso comportamento, que não é apenas uma máquina de atender, nós não somos uma máquina de atender, a gente não pode exercer a nossa profissão mecanicamente, mas sempre com um cuidado olhado, um olhar voltado para você como ser humano, tá certo? E para enfrentar o medo do desconhecido, né, é preciso mudar de atitude, quebrar paradigmas, né, ter a coragem de busca do conhecimento, do entendimento do assunto. Isso também te gera maior calma nesse momento. A ansiedade e o medo do desconhecido, né, é muito ruim. Pode potencializar tudo isso, né? Você tem que ser no mínimo curioso, né, para poder se permitir, se dar o direito de sonhar de algo bom para você. E não basta ir lá, dar um Google, né, tirar suas dúvidas no computador, né, para você se sentir confortável. Não é isso que vai te fazer sentir confortável, né? Vai muito além da técnica para se realizar, por exemplo, um implante, um enxerto, né? Às vezes as pessoas vão lá e falam, como se realiza um implante? Hoje tem tudo na internet. Aí você vai, como se realiza um enxerto? É isso que vai fazer você perder seu medo? Não, eu tenho certeza que não, absoluta, né? Porque quando você é tomado por esse medo, você cai naquela zona de conforto ruim.
Você já entendeu a técnica, você olhou lá na internet, você sabe tudo. Você pode até fazer um implante dentário, de tanto que você já viu, né, no YouTube, vídeos, pessoas falando. Mas se você é tomado por esse medo, você não tem nem coragem de ligar, nem de sair da sua cadeira, nem de ir. E aí você começa a autossabotagem. E aí você começa a falar assim, ai não, deixa que isso não é para mim. Você viu lá a cirurgia no YouTube, você falou, não, isso não é para mim. Deixa eu ficar da forma que eu tô, né? Ah, não, já tô muito velho para pensar nisso, né? E aí, nossa, tem tanta desculpa que eu passaria aqui, em 55 minutos, falando para vocês de tantas coisas que a gente já escutou lá, né? E aí, nessa dificuldade de transpor esse medo, é que você, então, vem e se auto-sabota, né? E aí você vai criando aquele monte de obstáculo e que dificulta cada vez mais a solução do problema, né? E, claro, como eu falei, o medo pode sim estar ligado a traumas do passado ou do desconhecido, como eu acabei de falar. Por exemplo, quando você pensa em substituir a sua prótese total, a sua dentadura que está aí, a sua prótese de grampo que te incomoda, te machuca, você não gosta dessa situação, mas aí você fala para você mesmo, né, que, tudo bem, isso não é para mim, e assim começa, né. Eu vou abrir aqui um parênteses que eu lembrei essa semana, conversando com uma super paciente amiga que fez todo o trabalho de carga imediata nos dentes, com implantes, com próteses fixas, e ela falou que num ponto de ônibus, ela era uma pessoa que tinha medo, também achava que não era para ela, e ela estava num ponto de ônibus e uma pessoa conversando com outras dizia assim, eu fiz os implantes e olha só o que ficou, e eu não gostei, eu não tive sucesso, e aí ela mostrava, e ela contou para mim que se ela tivesse ouvido a experiência daquela outra paciente naquele momento, antes de fazer, se fosse antes de fazer, talvez ela não teria nem ido procurar o que hoje ela tem pronto na boca. Então, assim, cuidado com também o que você escuta, te gerando mais medo, te gerando mais ansiedade, te gerando mais dúvida do outro, né, do vizinho, do amigo, do parente. Então, cuidado com o que você está escutando do externo, essa é a experiência da pessoa, da onde ela foi buscar esse tipo de tratamento. Então, vá você buscar a tua experiência, a tua vontade, o teu sonho, porque uma coisa que é para um não é para outro. Então, me lembrei agora, né, do que ela me contou, falei para ela deve estar ouvindo a rádio hoje, beijo para você, Sani, fica com Deus. Ela falou, doutora, eu escutei isso, então conta lá na rádio, porque é para todo mundo ouvir mesmo. Ela falou, eu seria uma pessoa que não teria buscado tratamento se tivesse ouvido uma conversa que nem ela conhece, né? Uma pessoa que nem ela conhece. Imagina quando você escuta alguém tão próximo de você que você confia. Então, cuidado com isso, né? Cuidado de não boicotar o que é bom para você, o que é de melhor, o que a gente está falando de saúde e que a estética vem de brinde com certeza, né? Então, falando, né, se você pensou lá em substituir sua dentadura, aí você já conhece todas as confecções, vai, prova, molda, pronto, tá pronto, você já passou por isso, então isso não te traz nenhum desconforto, mas nenhuma ansiedade, nenhum medo, mas por que você vai preferir repetir esse padrão, né? Por que você tem medo de buscar algo novo para você, com tantos benefícios, né? O medo de uma cirurgia de implantes, porque tudo que é novo dá medo, para qualquer coisa que a gente vá fazer, né? Então, se antigamente a gente teve uma odontologia super mutiladora, a gente tratava realmente com dor, infelizmente eu concordo, né? Eu tô na área já há quase 30 anos, desde o primeiro ano da faculdade até agora, são quase 30 anos, então sei que era assim mesmo, as anestesias não eram tão potentes, né? E quantos pacientes me contam que no passado, ainda jovens, sofreram com extração de um dente ou de todos os dentes, por uma cárie pequena ou por questões estéticas, tirava tudo, era um horror, não eram só dores físicas, eram dores emocionais também, que muitos de vocês passaram. Então, não deixa tudo isso gerar, né, um embate entre a necessidade de tratar versus a impossibilidade psíquica de realizar um procedimento, né? São tantas formas hoje, gente. Anestésicos para cada procedimento, né? Procedimentos com sedação. Essa semana, segunda-feira agora, a gente teve uma cirurgia de carga imediata com sedação. Tá lá no Facebook, né? Acessa lá, doutora Márcia Ferraz, DRA Márcia Ferraz. Vocês vão ver as fotos, né? O paciente com medo, com esse embate, preferiu optar em não deixar esse medo brecar, foi em frente, fez cirurgia com sedação, Dr. Luiz Roberto, que é o bucomaxilo, Dr. Durval, médico anestesista, fizeram o procedimento com todo o equipamento, monitor cirúrgico, oxigênio, tudo super seguro, confortável também para o
para o paciente. Então, se está sendo constrangedor, gente, ficar assim, nós podemos te ajudar, eu tenho certeza. Não se desculpe conosco de maneira alguma de mostrar a situação que você se encontra, né? A gente tem ética, tem sigilo profissional, principalmente acolhimento com a tua história pessoal, com as tuas dificuldades. Com certeza, você pode ter certeza, né, disso. Se você se identificou, né, com o programa de hoje, se você passa por situações onde a vontade de desistir, de cancelar tua consulta, de desmarcar foi muito grande, faz o seguinte, fala com a gente lá na Jade, né, venha nos conhecer. Nós temos muitos pacientes que nos chegaram em situações complicadíssimas e a gente conseguiu tirar esse medo, diminuir essa ansiedade. Então, portanto, acredita, né? Você pode, você vai, eu tenho certeza, né? E para terminar, eu queria agradecer a equipe toda lá da Jade. Gente, equipe é o conjunto de pessoas que se dedicam à realização de um mesmo trabalho. E é isso que nós somos lá na Jade. Então, obrigada imensamente ao Dr. Gabriel, ao Dr. Luiz, à doutora Simone, ao Dr. Matheus, a Cris, a Jéssica, a toda a equipe, gente. Eu tenho uma gratidão enorme por toda essa equipe, tá certo? O programa tá acabando. Eu vou passar aqui os nossos telefones. Então, bora lá ter força. Pega o papel, a caneta, anota aí no seu celular. O telefone é o 3895-7572. Então, 3895-7572. Ou pelo WhatsApp, 97075-2314. O 97075-2314. Acesse o Facebook Doutora Márcia Ferraz. Então, é DRA Márcia Ferraz também. No Instagram, Jade Odontologia Oficial, também você pode ver todos os vídeos, né, todos os programas aqui. No YouTube, tem lá o canal do YouTube Jade Odontologia, é só acessar e você vai ter acesso a outros programas, outros assuntos, tá bom? Para você ir criando confiança, pegando o telefone, ligando e nos conhecendo pessoalmente. Tá bom? Gente, lembrando que nós estamos ao lado do metrô Ana Rosa, não tem mais desculpa para quem mora aqui, lá, acolá, tá super fácil de chegar, tá certo? Gente, uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e até quinta que vem. Um beijo.